Olá, tudo bem? Bem-vindos ao segundo encontro de Mulheres do Fantástico. Espero que vocês possam aí se divertir e aprender um pouco hoje também. Meu nome é Cláudia Cristina Ferreira, sou professora do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da UEL e estou aí fazendo estágio de pós-doutoramento na Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? Com a professora supervisão, sob a supervisão da professora Ana Lúcia Trevisan. Espero que vocês possam, então, aproveitar bastante o encontro de hoje. Para que eu não me perca aí no que eu tenho que dizer, comentar com vocês, eu vou compartilhar slides, né? Espero que vocês consigam aí visualizar também. Perfeito. Então, eu dei um título à minha fala, que é As Insólitas no Tapete Vermelho, a hora e a vez das mulheres. Por quê? Porque o curso é sobre as mulheres, né, autoras aí né, que escrevem no Fantástico ou Insólito, também conhecido, né, sob essa perspectiva, e por isso o tapete vermelho para elas, né? Muito bem. Vamos aí, o recorte da minha fala vai ser sobre 3 contos, 3 narrativas contísticas. A primeira, que é da Babi Lacerda, que é de São Paulo, interior de São Paulo, brasileira. Segunda, Tânia Tinhala. E a terceira, né, La Coleccionista, que é a colecionadora. E a terceira, Una Mujer Notable, que é de Angela Goroditscher. Passamos aqui para primeiro conto, então está nessa obra, não sei se vocês conseguem vê-la aqui, ok? Que é Pata do Macaco, consegue? Eu digitalizei, depois fica melhor aí, né, para vocês verem, que é da editora Luva. Esse é o primeiro volume, nós temos o volume 2, que é a Máscara de Prata, que é baseado em releituras, né, também, assim como A Pata do Macaco, que é de Jacobs, todos os contos que estão aí, né, compilados, são releituras do conto original, de Jacobs. Segundo volume, todas as releituras do Walpole, que é da Máscara de Prata, e o terceiro, também todas as releituras da Charlotte Perkins Gilman, que é a Cadeira de Balanço. Como se trata de uma iniciativa, né, de editora independente, que abrem editais para financiamentos das obras, então essa Cadeira de Balanço, que é o volume 3, ainda não está publicado, mas em breve será publicado pela Luva também. Ok? Babi Lacerda, para quem não conhece, ela é de Rio Claro, São Paulo, editora, escritora, ela adora, né, livros, obras que versam sobre true crime, séries policiais, documentários, assombrações, bruxaria, adora café, as pessoas às vezes a chamam de dark fofa, e todos os dias ela acorda às 5:30 da manhã, né, para começar a sua rotina, ela dá café para os 3 gatos, ela dá café para os humanos que convivem com ela, e ela começa às 8 horas o seu trabalho, né, e ela prefere escrever, trabalhar no período da manhã e depois também um pouco à tarde. À noite, ela diz que ela se sente imprestável para escrever. A meta dela diária que ela estabelece é de escrever 2.500 palavras, né, para que ela tenha isso como realmente um trabalho e que não espere a inspiração descer, né, para começar a escrever. Então, ela é bem rigorosa, ela é bem disciplinada. E quando se trata de publicações, quando ela finaliza uma obra dela, um conto, ela deixa o texto descansar, ela menciona que isso é muito importante, e antes de entregar para publicação de fato, ela faz 4, né, pelo menos 4 leituras. Algumas das obras dela, que vocês podem visualizar aqui, né, nós temos aí algumas obras que fazem parte da lista dela, né? Às vezes são obras que ela escreveu e às vezes são contos que ela tem também em antologias, em coletâneas, né? Publicados. Então é um vasto número aí de narrativas, né?
O conto que nós escolhemos dela para trabalhar hoje nesse encontro é Família Reunida, publicado em 2020 pela Luva, que está na Pata do Macaco, né? Nessa obra que se trata de releituras do conto original de Jacobs. Como personagens, nós temos Sandra, Mateus, Marcelo, Ana, o porteiro, e o narrador, ele é um narrador observador. A Sandra é a nossa protagonista, Mateus é o seu filho, bebê recém-nascido, e Marcelo é o seu marido. A Ana é a babá, né? E o porteiro é o porteiro que trabalha no prédio dela, onde eles moram, né? Sandra e Mateus e Marcelo. Onde se passa essa narrativa? Começa no quarto, né, deles, da família, quando ela pula da cama quando ouve o bebê chorando. Depois vai para um transatlântico chique, onde ela está na melhor cabine, com tudo incluído, né? Com pulseirinha de all inclusive. E depois passa também para a calçada do edifício onde ela mora, e por fim para dentro de um carro, né? No qual o Marcelo, que é seu marido, está dirigindo, e acaba nesse hospital. No hospital, que nós vamos ver. Nós temos aí a primeira crítica, né, social, que fala sobre o papel que a sociedade relega ainda hoje, na contemporaneidade, no século no qual nós estamos, né, ainda relegam esse papel aí de padrão, que a mulher deve cuidar da casa, da família, do filho, do marido, lavar, cozinhar, deixar tudo impecável para quando ele, né, retorna do trabalho. Então, tem que cuidar do filho, é ela que acorda de madrugada para trocar a fralda, para dar de mamar, para dar remédio, enfim. E o marido que seria esse responsável pelo sustento da família, né? Então, nós temos o papel feminino, que é concedido a Sandra, que é essa mãe, a nossa protagonista, que ela pula da cama assim que ela ouve o bebê, né, o seu filho Mateus acordar. E o pai também, ele acorda, mas o pai, ele tem esse ritmo diferente, né, não tem essa obrigação de cuidar da criança, de amamentar, enfim. Então, segundo esse olhar, essa perspectiva paternalista, né, ainda patriarcal, aliás, né, ainda é papel da mulher fazer tudo isso, cuidar do bebê, da casa, da comida, da roupa, né? Nós temos, então, que essa mulher, por estar, né, sobrecarregada com esse trabalho da casa e cuidar do filho, ela está exausta, exaurida, né, tanto a mente quanto o corpo, e que ela está à beira aí de um colapso, e por isso que ela mais deseja descansar, né, dormir. Chega a Ana, que é essa babá, para ajudar a Sandra. E aí a Ana chega e o marido diz, o Marcelo diz, né, para a Sandra, olha, espero que você consiga dormir, descansar um pouco, né, porque eu sei que a noite foi difícil. Aí a Ana diz, nossa, né, para o patrão, para o Marcelo, foi difícil, né, pelo que eu vi e tal, estou observando, ninguém dormiu. Dele, realmente, é outra noite difícil, que o nenê está doente, chora muito, né, e ele diz para Ana, olha, cuide dos meus tesouros, que é minha esposa e meu filho, né? E ela diz para ele não se preocupar. Então a Ana chega, ela dá café para Sandra, né? Ela traz uma bolacha que a Sandra adora, né? Para agradá-la, e enfim. E ela diz, olha, eu tenho, né? Queria te mostrar uma coisa antes de você terminar aí o café. E ela abre, né, a mochila dela e retira da mochila, de dentro da mochila, uma caixa de madeira. Que ela queria mostrar para Sandra, né, para sua patroa. E ela diz: você se lembra daquela minha vizinha que veio da Índia? Daí a Sandra diz: ah, sim, sei, a bruxa, e faz, né, sinal de aspas. Daí ela disse: sim, então, ela mesma. Ela foi embora, voltou para a Índia, né? E ela queria me deixar um presente especial. Ela disse que esse presente estava na família há muito tempo, né? E que ela queria se desfazer desse presente. E ela queria se desapegar e decidiu me dar, né? Me deixar essa caixa aí de madeira com o que você vai ver que tem dentro, né? E ela abre, e quando a Sandra vê, nossa, uma pata horrenda, seca,
casca, né, de macaco e fica com medo, nojo, enfim. E a Ana diz, olha, segundo a lenda, né, diz que essa pata realiza 3 desejos, né? Você quer fazer a experiência, né? Quem a possuir terá aí concedido os seus pedidos. E a Sandra, o que ela mais deseja é descansar, né? É repousar um pouco, é repor as energias. E o que que ela faz? Ela fala, olha, né, meio que irônica, brincando, ela diz, fala alto, né? O desejo dela, expresso, o que eu mais desejo era o quê? Era acordar num transatlântico luxuoso, na melhor cabine, com tudo que eu tenho de direito, né? Para descansar um bom tempo que eu estou precisando. E a gente fala, ó, cuidado com o que você deseja. Por quê? Porque pode se realizar. E realmente se realizou. Ela acordou nesse transatlântico. Mas esse transatlântico teve 2 explosões, né? E não havia barco para todos. E nem todos, então, poderiam se salvar. Mas, felizmente, a Sandra se salva, né? Ela é lançada aí à terra e a espuma branca dessas ondas do mar trouxe com ela a pata do macaco. Então, a pata não se desligou da sua atual dona, que era a Sandra, né? Então, a Sandra segurou o objeto, né? E começou a rir histericamente, né? Falou, não acredito, né? Então, meio enlouquecida, ela diz, o que eu quero mais, o que eu mais desejo agora é o quê? É voltar para minha casa, né? Eu quero voltar para casa. E, de repente, ela acorda na calçada, né, do edifício no qual ela morava. E o porteiro do prédio falou, dona, a senhora não pode dormir aqui, né? Senão eu vou chamar, é melhor a senhora sair, senão eu vou ter que chamar o policial, eu não gostaria, né, que isso acontecesse. E ela estava vestida como se fosse uma mendiga, né, e ela falou assim, não, mas eu moro aqui. Aí o porteiro achou meio estranho, né, e parecia que a fisionomia dela não era, assim, estranha para ele, que ele conhecia. Então ele falou assim, não, ela falou assim, eu moro, né, no apartamento X, 512, se não me engano, eu moro aqui, eu tenho um filho, o Matheus, o Marcelo é meu marido. Ele falou, não, o doutor Marcelo, é, ele é casado com a dona Ana, né, não é com a senhora, eu acho que a senhora se confundiu, bateu a cabeça, aconteceu alguma coisa, né, só peço que a senhora se retire para eu não ter que chamar a polícia. E ela consegue entrar e falar, ela encontra a Ana e fala com a Ana, falou, o que que aconteceu? Tá tudo mudado, né? Tá muito estranho. Decoração é outra, tá tudo, você substituiu tudo, inclusive você mesmo substituiu, né? E o que que aconteceu com meu filho Matheus? E ela disse, olha, passou muito tempo, né? Passaram-se 15 anos desde que você desapareceu. E você precisa acreditar em mim, não foi, eu não agi de má fé, né? E eu também nem sabia que você faria os pedidos e o que você iria pedir, como é que eu ia adivinhar? Então, eu me casei com o Marcelo e o Matheus, né, é meu filho adotivo agora. Finalmente, o Marcelo conseguiu se formar em Direito, ele é advogado e agora eu adotei o Matheus, né? E ela, como assim, né? Ela estranhou. E aí a gente vai para terceiro e último pedido, né? A Sandra pede para voltar ao dia do nascimento do seu filho. E volta, né? Quando ela se depara, ela está dentro do carro, né, grávida, quase, né, com cólicas, com dores horrendas aí, e ela pede para o Marcelo acelerar, porque ela vai ganhar o nenê, né, vai ganhar o Matheus, vai dar à luz e ela precisa ir logo para esse hospital. E o Marcelo acelera, no que ela acelera, tem aí a colisão com um caminhão azul, né, que mata o Marcelo, e a Sandra ficou em coma induzido por 6 dias e o Matheus acaba falecendo também. Só ela sobrevive, né? Diante dessa tragédia toda, né, ela não sabe o que fazer. Aí ela flerta com a varanda e no dia seguinte, né, ela comete o suicídio e a notícia no jornal diz que, né, ela estava reunida novamente com seu marido, com seu filho. Então, só pela tragédia que ela consegue essa família reunida novamente. O insólito aqui está no sentido dessa pata de macaco
ter esses poderes mágicos de realizar 3 pedidos, de conceder, né, esses 3 pedidos e realizá-los, embora tenham um final fatídico, né, trágico. Os 2 próximos contos pertencem a essa obra, que é uma antologia, né, escritos por mulheres, somente narradoras, né, femininas, aí, da Latinoamérica e da Espanha, que é Insólitas. E esse livro, Insólitas, nós fizemos, então, a seleção por 2 contos. A primeira autora é de Tânia, o primeiro conto é da autora Tânia Tinhala. Ela é do Peru, ela nasceu em 1963, é uma autora de ficção científica e de fantasia. O exemplo aí de ficção científica da obra dela é La Ciudad de los Nictálopes, que é uma coletânea também de contos, né, que tem o fantástico como mote. E a fantasia, exemplo de fantasia, é uma coletânea de contos de fada, contos infantis, que a gente seleciona então o exemplo Cuentos de la Princesa Malva. Ela é uma escritora especializada em crianças e jovens, né, infanto-juvenil. Ela tem um mestrado em francês como língua estrangeira, ela reside atualmente na Finlândia, ela é professora de francês e espanhol. Ela publicou vários livros para crianças, jovens e adultos, inclusive um de microficção, que são contos, né, narrativas curtas, cujo título é Sum, de 2012, que ela publicou, e outro de 2017, que é Irrealidades, né? Teve também premiações, né, ganhou prêmios, é editora de uma revista, Amazing Stories, escreve um blog de viagens. Em 2013 ela foi eleita como escritora do ano. Inclusive ela é poetisa também, né, e aqui nós trazemos um exemplo de um poema dela, E es mejor que nadie lo sepa. Vou ler para vocês rapidamente, ok? Para que vocês conheçam também essa característica, esse talento da nossa autora, né? Aprendiste a dibujar-te una sonrisa, a mirar el mundo a través de sus ojos, a fingir que no te duele, a echarle la culpa a tu torpeza. Y es que caerse 5 veces en un mes de las escaleras, a explicar que tiene mucho temperamento, a disculparlo diciendo que tuvo un mal día, a sonreír mientras dices que en el fondo es un buen hombre, a satisfacerlo en todo, a cualquier hora, te sientas como te sientas, a considerar que tus amigas exageran, a vivir anticipando lo que le pueda molestar, a no abrir la boca a menos que sea necesario, a caminar disimulando la cojera, a defenderlo alegando que todos tienen sus defectos, a aceptar que realmente debe ser una estúpida, admitir que es mejor para los niños vivir junto a su padre, a no gritar para que los vecinos no se alarmen, a convencerte de que peores cosas ocurren en el mundo, a esconderle que saliste con una amiga, a recordar exactamente en qué orden dejó las cosas para volver a ponerlas en el mismo lugar antes de que él llegue, a no decirle nada a tu madre para no tener que escuchar sus consejos, a no llorar para que los ojos no se te irriten, a encubrir tus momentos de felicidad, a preparar lo que le gusta y que no esté muy caliente o muy frío, o con mucha sal o con poca, o porque si no, a pensar que nadie en el mundo lo comprende, solo tú. Aprendiste a callar y ocultar aplicándote perfectamente el maquillaje para que nadie notara los moretones. Pero los azules de tu alma solo se borrarán cuando él acabe contigo. Então, aqui nesse poema, nós vemos uma crítica à violência também, né, de gênero, que ela vai disfarçar quando ela leva uma surra, né, quando ela está toda roxa, né, que ela vai
né, dizer que não, é assim mesmo, que ela não vai contar para a mãe, para as amigas. Ah, as amigas exageram, não é bem assim, né? Então, há toda essa crítica aqui em relação e à denúncia, né, social. Vamos para o conto que eu escolhi, da autora, La Colecionista, que é a colecionadora. O que será que ela coleciona, né? Não sei se vocês conhecem já o conto, essa narrativa. Personagens, nós temos o Julián, a Diana, alguns anciões, nós vemos aí mencionados dois, uma mulher que é atendente numa cafeteria, uma lanchonete, homens que estão ali comendo, né, tomando café nessa cafeteria, e o narrador aqui nós dizemos que é um narrador observador, né? Ah, onde se passa esse conto? Qual que é o ambiente? É num posto de gasolina e depois dentro da cafeteria. Bom, aqui nós temos que o Julián, ou Julián, se for em espanhol, né? Ele estava com muita pressa, né? Ele estava ansioso e muito apressado para ir a um encontro. O encontro com a sua amada, né? Com a sua namorada. E nesse encontro, fazia já 2 meses que ele estava namorando a Diana, né? E a Diana era uma mulher muito misteriosa e uma mulher de exigências, né? E ele tinha certeza, apesar disso, dessas exigências, desse mistério todo, ele tinha certeza que os seus amigos todos o invejariam se eles soubessem que ele era namorado da Diana. Por quê? Porque a Diana era a mulher mais linda do mundo, a mulher mais perfeita que ele já conhecera, né? Bom, eu disse que ela era uma mulher muito exigente. Ela tinha muitas condições. A primeira é que ele não podia contar do relacionamento dos dois para ninguém. A segunda, por exemplo, é que ela nunca passava uma noite com ele. Então, ela não tinha muita intimidade com ele. O namoro deles não passavam dos beijos e abraços, né? Então, eles não tinham relações. Embora não houvesse esse contato íntimo, né, esse contato mais íntimo, o Julián ele se satisfazia apenas com a imensa tamanha beleza dela. Só a beleza da Diana já bastava para ele. Algo estranho, né, que ele achava como muito coincidente, que às vezes até caía nessa monotonia, e ele se questionava, nossa, será que esse relacionamento de ter alguém que coincide, que tem os mesmos gostos que você, esse relacionamento tão perfeito, será que vai durar? Tem uma vida útil grande? Ou tem um prazo de validade? Como que é isso, né? Porque ele já estava meio, sim, entediado, né? Porque eles concordavam, estavam de acordo com absolutamente tudo, então era algo estranho e que causava essa até monotonia e esse tédio, né? Por exemplo, eles gostavam das mesmas músicas, dos mesmos escritores, inclusive dos mesmos filmes, que coincide com tudo, né? Era estranho. Aí nós temos, então, que ele acha, né, ele pressupõe que a Diana, ela como se que intuísse que ele já estava com essas dúvidas, né, em relação ao relacionamento deles. E a Diana, certo dia, ela o chama para passar um fim de semana inteiro com ela. Né? E ele ficou super feliz e até esqueceu os questionamentos, né? Prolongou, deixou para depois. Só que ela era uma mulher muito misteriosa, então ela manteve esse ar de mistério, né? De segredo. Ela diz: olha, nós vamos passar um final de semana juntos, mas você não vai, não vou te contar que lugar que é. Só sei que você vai gostar, vai se encantar pelo lugar. Então, você vai me encontrar numa cafeteria que fica na rodovia. Né? E assim ele o fez. Chegou, inclusive, meia hora antes do encontro. Né? Chegou, abasteceu, era um lugar distante, muito remoto, né? Isolado. Chegou a esse posto de gasolina, abasteceu o carro e tinha essa cafeteria que a Diana marcou esse encontro. Né? Lembrando, fazendo um parênteses, que Diana, quem é? Diana remete, né, a essa Amazona, onde só elas eram guerreiras, né, onde elas se bastavam, onde não haviam homens, enfim. Essa lutadora onde era dona do seu próprio nariz, da sua própria vontade. Né? Aí nós temos um encontro, e nesse encontro
o Julián começa a estranhar. Ele chega aí nesse posto de gasolina e pergunta para o ancião que ele encontrou, haviam 2 anciões ali, ele encontrou o primeiro, que foi esse frentista, e perguntou, vem muita gente aqui? Aí o ancião falou assim, olha, um deles, né, disse, olha, vem quem tem que vir, chega aqui quem tem que chegar. E ninguém vem se não tiver um encontro, né? E foi o meu caso, né? É, foi o que me trouxe aqui, esse encontro que eu tive, e estou aqui até hoje. E eu fiquei aqui até hoje, né? E aí, então, nós temos que o Julián estranhou, falou assim, nossa, que coincidência, né? Ele mencionar um encontro, e eu tenho um encontro aqui também. Estranho isso, né? Ele já ficou com aquela pulguinha atrás da orelha, né? E ele pensa assim, o Julián pensa, nossa, parece que ele sabe exatamente o que eu vim fazer aqui, né? Começa a suspeitar. Aí ele entra nessa cafeteria. E só que antes de entrar, ele pergunta pro frentista, para esse ancião, olha, quanto que eu tenho que te pagar? Quanto que eu te devo, né? Quanto que foi pela gasolina? Ele, você já vai pagar, calma, não se preocupe com isso. Daí o Juliano, não, insiste, quanto que é, né? Até com medo, será que eu vou ter dinheiro para pagar, né? E aí ele, olha, vou anotar o valor, então, num papel. E você olha depois, né? Vai provar a torta, tem uma torta muito boa nessa cafeteria. Depois você pague, não se preocupe com isso. Tá aí, o Julião, ele fica com esse papel aí que ele entrega com a cifra, né, com o valor do combustível, e entra para tomar um café. A atendente é uma mulher, perguntar o que que você quer. Ele diz, só um café. Você não quer provar a torta? Ele, não. Certeza que você não quer provar a torta? Eu mesmo que faço todos os dias, é fresquinha, é muito famosa por aqui, ela é muito popular, todos adoram, né? Ele diz, não, só um café, tá bom, obrigada. E ele fica esperando o tempo aí, olha no relógio, né? Espera a Diana chegar e nada da Diana. E ele começa a olhar em volta e ele vê alguns homens de diversas idades, né? E ele vê a segunda coincidência ali, que estranho, parece que todos vão passar o final de semana no campo, porque eles estão vestidos com roupas confortáveis e estão carregando uma mala, né? Estranho isso. Então, segunda coincidência, né? Bom, a atendente, então, pergunta, né? Ele entra e tal, e senta-se ali no balcão, né? E ela pergunta, certeza que você não quer provar a torta? Ele fala, não, não, obrigada. Tá. Aí, de repente, ele, né, espera um pouquinho, se cansa e abre esse papel que o frentista entregou, esse ancião, e no que ele vê uma letra meio, uns garranchinhos ali, uma letra meio estranha, uma letra que parecia que a pessoa estava nervosa, meio trêmula, né? E ele vê que não tinha cifra nenhuma, não tinha valor nenhum desse combustível, mas tinha uma mensagem. Que mensagem era essa? Saia daqui, né? E por mais que você queira, vá embora e não prove a torta, né? Não prove essa torta de maçã. Bom, aí nós temos, então, a descoberta. Que descoberta é que o Julian faz, né? Depois que ele leu esse bilhete que ele ficou paralisado, né? Ele olhou ao seu redor com mais atenção e ele viu que todos os clientes, todas as pessoas que estavam ali eram homens. A única mulher era essa atendente da cafeteria. E todos tinham uma mala na mão e todos estavam vestidos como se fossem passar um final de semana no campo. E todos estavam comendo a mesma torta de maçã que ele, né? Ele achou essa coincidência mais estranha ainda, né? E todos falavam ainda, quando ele, né, prestou atenção na conversa, ver o que eles estavam conversando, todos esses clientes estavam falando dessa mulher maravilhosa, perfeita, incrível, né? Só que as descrições, as características, elas variavam, mas todos falavam que a mulher, a namorada deles era maravilhosa, incrível. Às vezes ela falavam descrições de uma mulher que era loira, outras morena, outras alta, outras magra, baixa, gorda, né? E assim por diante. Mas todos estavam esperando essa namorada, essa mulher misteriosa, e estavam ali nesse encontro,
né, nesse lugar, nessa cafeteria remota, né? Então, isso daí começou a, né, perturbá-lo mais ainda. Só que quando ele se deu conta, já era tarde demais. Ele tinha vontade de sair dali, mas é como se ele estivesse preso numa teia de aranha e não conseguisse sair, né? Ele fosse manipulado, ele não tivesse controle sobre as vontades, os desejos dele, os pensamentos e as emoções, né? Então já era tarde demais. Além disso, ele pensava, não, eu tenho que esperar a Diana, porque eu marquei esse encontro com a Diana. Então esse tempo, esse lugar, é como se ele estivesse realmente preso nesse labirinto e não conseguisse escapar, né? Então, nós temos aí esse elemento insólito onde ele não é dono das próprias vontades. Nisso, né, chega a atendente dessa cafeteria e pergunta, olha, eu tenho outro pedaço de torta. Tem certeza, e eu tenho certeza, aliás, que você quer mais um pedaço, não é? Não é isso mesmo, não é verdade, Juliana? Né? E nisso ele estava meio já, né, hipnotizado, né, como se ele fosse seduzido, digamos assim, anestesiado, né, e ele olha para os olhos daquela atendente, né, e ele vê os olhos da Diana, do seu amor, da sua namorada, mas já era tarde demais, né, ele já tinha sido capturado. O elemento insólito, então, está justamente nele não conseguir controlar mais as suas ações, os seus movimentos, as suas vontades, né? E nessa tendente que é como se fosse essa aranha, né? Essa viúva negra, onde ela seduz, encanta, hipnotiza e fascina todos os seus seguidores, os seus admiradores, né? Esse secto aí inteiro como se fosse um harém, né? Então agora a mulher que controla e que manipula os homens e que tem vários ao mesmo tempo, que é o oposto do que a sociedade, né, machista aceita e diz, né? Que é o homem que tem que ser esse garanhão e não precisa ser fiel. Aqui é o contrário, é ela que vai ser quem manipula todos esses homens, né? Que controla. Terceira e última escritora, nossa mulher, né, fantástica, que é uma argentina, Angélica Goroditscher. Né? A Angélica, ela nasceu em Buenos Aires em 1928, faleceu este ano em fevereiro, na cidade de Rosário. E ela é conhecida, muito famosa pelos seus contos, e ela escreve em diversos gêneros, né? Os principais, mais recorrentes, são ficção científica, fantasia e também alguns thrillers, né? Algo em comum, as suas narrativas, é sempre essa perspectiva feminista, né? Então, ela denuncia questões aí sociais, principalmente em relação à violência de gênero. E ela já fez mais de 350 conferências, sobretudo nessas temáticas que é escritura feminina e literatura fantástica. As obras dela já foram traduzidas para o inglês, o francês, o alemão, e atualmente será aí para o italiano e o grego também. E é considerada uma das 3 vozes femininas mais importantes da ficção científica na Iberoamérica, né? Então não é pouca coisa. Algumas das suas obras aqui vocês podem ver, muitas obras vocês encontram também para comprar no Amazon, né? Não é propaganda, mas o que é bom a gente tem que compartilhar, né? Alguns títulos com a data também das suas obras em diversos gêneros, tem conto, romance, novela, né? Várias premiações que ela recebeu, para vocês terem uma noção, desde 64 até 2018. E vamos para o conto selecionado, que é Una Mujer Notable, uma mulher notável. Nesse conto, nós temos como personagens esposa, o marido, a mãe, a madrinha e a Ruby. Como podem observar,
não há nomes para a esposa, o marido, a mãe e a madrinha. Por quê? Porque eles representam toda uma coletividade. E nós vamos ver aí a justificativa por representar essa coletividade. Somente há nome ao final do conto, que é da Ruby, que é amiga da esposa, que é a nossa protagonista. E aqui a nossa protagonista é uma narradora personagem, né? Que é a que tudo sabe, tudo sente e tudo fala. Por quê? Porque é ela que conta, que narra e ela que vivencia, né? Onde se passa a nossa narrativa? Nós temos uma parte que é no edifício, no escritório, que pega fogo, né? E na casa dela também. Começa falando sobre essa questão dos relacionamentos, né? O primeiro namorado da nossa protagonista, ele tinha um comportamento estranho, às vezes ele sumia durante 8 dias e reaparecia, né? Ela começou a suspeitar e ela descobriu que ele tinha outra mulher, ou seja, outra namorada. E ela vai até encontrar, pesquisando, investigando, encontra quem é essa mulher, ela a conhece, e depois ela sente pena. Era uma mulher boa, né? Então a culpa não era dela, a culpa era do namorado, realmente, que enganava ambas, né? E como esse namorado foi infiel, ela descobriu e deu um tchau para ele, né? Terminou o relacionamento devido à infidelidade. Segundo o namorado, eles se conheceram de uma maneira pouco usual, né? Por quê? Porque houve um incêndio, né? Essas circunstâncias aí insólitas, né, que os uniram, teve a ver com o incêndio no prédio onde ela trabalhava, tinha aí um escritório, né? E ela estava escapando do incêndio e de repente uma pessoa pegou na cintura dela e ajudou a escapar, a sair desse incêndio. Foi aí que eles se conheceram, começaram, né, o relacionamento e com quem ela se casou. Muito bem. Ela começa o conto dizendo que a madrinha dela é uma mulher muito notável, né? E ela vai relatar algumas situações, episódios, para explicar o porquê, justificar o porquê da madrinha ser uma mulher notável. E é aí que começa a crítica, essa denúncia social, né? Bom, a vida de casado no início era um mar de rosas, então ela vivia muito feliz. Ela até diz: fomos felizes, ou melhor, né? Eu fui feliz e acredito que ele também tenha sido feliz, né? Então ela fala pelo menos do ponto de vista dela. E ela começa a perceber que no decorrer do tempo, o marido, ele que era tão apaixonado, maravilhoso e perfeito, ele começa a se tornar amargo, se tornar cruel, né? E ela foi aguentando como uma mulher perfeita, maravilhosa que ela é. E aí nós vemos um pouco de ironia e crítica e de denúncia quando ela diz: me aguanté, puse cara de mujercita compreensiva. O diminutivo mujercita, que é essa crítica, essa denúncia, essa ironia, esse sarcasmo, né? Mulherzinha compreensiva, né? E ela foi se decepcionando com o comportamento do marido com o decorrer do tempo, né, do casamento. As brigas, os desentendimentos, né, eles foram cada vez mais frequentes, inesperados, profundos e demorados, digamos assim, né? E com o tempo isso se tornou um inferno, né? Um inferno porque começaram os gritos, os insultos, as ameaças, e ela pensou: eu tenho que denunciar, mas eu não consigo porque eu o amo. E eu sei que tudo isso vai se resolver, né? Mas não se resolveu. Pelo contrário, a situação piorou, né? Esse relacionamento se tornou tóxico. E ele a humilhava, né? Ele a submetia a situações terríveis e ela acabou denunciando. Então, a primeira vez que ela denunciou, nem deram a mínima para ela na delegacia, né? A segunda vez, eles falaram que isso era coisa de casal, onde ninguém mete a colher. Então, isso era coisa que tinha que ser resolvida entre o marido e a mulher, né? E a esposa. A terceira vez, eles ficaram bravos, possessos e disseram: olha, nós temos coisas mais importantes para fazer. Por exemplo, nós temos 3 roubos no bairro.
né? Então, a gente não pode perder tempo com essas tolices aí, com essas bobagens, né? A quarta vez que ela denunciou, eles disseram: vai preparar a comida, fazer a comida para o seu marido e não o deixe nervoso, não faça nada que o contrarie, né, para deixá-lo nervoso, que o provoque. E aí a gente vê novamente a ironia, né, a crítica, a denúncia pelo diminutivo, pelo sufixo ita, comidita, né? Hágale la comidita. Então, vai preparar, vai fazer a comida dele, o jantar, o almoço, né? Vai tratar do seu marido, que é a sua função, cuidar da casa, do marido e dos filhos, né? Que é o papel que essa sociedade machista, preconceituosa, enfim, acaba fazendo e impondo às mulheres, né? Aí ela deu um basta. Ela deu um basta porque ela já não aguentava mais, né, apanhar e essa opressão toda. E ela foi ver a madrinha dela. E ela disse que é o que ela deveria ter feito desde a primeira surra que ela levou, né? E ela decide, então, procurar a madrinha, e a madrinha, a primeira coisa que faz é perguntar: como que está o seu treinamento? Né? Você está praticando luta, está treinando, está, né? Está tudo em dia, seu treinamento está em dia? Ela disse que não, né? Porque com a vida de casado já não tem tempo, e trabalha, e muitos afazeres, enfim. E a madrinha fala para ela voltar a treinar e a ajuda. Então vai paulatinamente melhorando o condicionamento físico dela, né, dessa esposa. E o seu marido, por vez, cada dia menos amoroso, menos dócil, né? Mas ela fingia de esposa modelo, perfeita, que foi a recomendação da madrinha, né? Para ela seguir agindo como se nada tivesse acontecido. Chegou o ponto, então, da madrinha e ela pensarem: olha, a gente precisa de um caixão. Só que a gente não pode comprar um caixão, porque como que a gente vai justificar e que explicações nós vamos dar para a compra de um caixão? Então, o que nós vamos fazer? Solução: a esposa e a madrinha, né? O que elas fizeram? Elas fabricaram o caixão. Mas por que um caixão? Porque a madrinha falou: não tem como escapar, você vai ter que morrer para resolver. É a única solução, né? E aí o que a esposa fez? Ela provocou o marido, provocou entre aspas, né? E o marido que fez, como sempre, ele deu a maior surra na esposa. E foi assim que ela caiu no chão e ela morreu, né? Não houve salvação. E agora, com o corpo dela, com ela morta, é que os policiais decidiram prender o marido, né? E o marido está preso até hoje, no tempo da narrativa, né? Segue preso. Então, após a morte, aí a gente vê o elemento insólito, né, que ela morre e ressuscita e renasce, né, como se fosse fênix, que renasce das cinzas, e aí nós vemos esse renascimento com uma mulher empoderada, uma mulher livre, uma mulher cheia de energia, de vivacidade, de alegria, né, e uma mulher que faz agora tudo o que ela quer, né, sem ter que justificar, explicar, ocultar, pedir permissão para esse marido que era esse opressor, né? Então, após a morte dela, ela sai desse caixão, a madrinha está lá para dar carona para ela, para levá-la a casa, né? E agora ela faz tudo que ela sempre quis e sempre teve vontade, de agora menos casar, porque casar, ela não quer nem pensar de voltar para aquela vida que ela tinha, de violência, né? E de opressão, né? E termina o conto com a Ruby, que é uma amiga dela, da esposa, e que teve uma filha e que a convida para ser a madrinha. E ela aceita muito prontamente, só que ela diz: olha, eu não sei se eu vou ser tão completa e perfeita como a minha madrinha, que é uma mulher notável, né? Então aí nós vemos essa escrita feminina, essa escrita de denúncia social contra a violência de gênero, né? Contra feminicídios, contra relacionamentos tóxicos e opressores. E o insólito está aí como pano de fundo, como é que ela morre e renasce, e ressurge, né? Passando para a conclusão desses 3 contos, nós temos pontos que vão ser em comum
entre as três narrativas e pontos que vão se diferenciar. Encontros que nós vemos nas três narrativas. Personagens femininas, nós temos Sandra e Ana, a esposa, e a Babá, que é a segunda esposa, né, do Marcelo. A Diana, que é essa atendente que ela fascina, encanta, seduz a todos. No terceiro e último conto, nós temos a esposa, a mãe, a madrinha e a Ruby, inclusive a filha de Ruby, todas mulheres. Os únicos homens são o primeiro e o segundo namorados da esposa aí, né, que não tem nome. Nós temos, então, também outro aspecto, o protagonismo feminino, onde todas lutam pelo quê? A primeira pela família, né, em reunir a família novamente. A segunda, pelo amor, ou por essa coleção de homens apaixonados, né, que ela queria ter, como uma boa amazona, né, os homens aos seus pés, que são os seus escravos, os seus súditos, né. E o terceiro aspecto, ponto em comum, esse é o elemento insólito, né? No primeiro são os 3 desejos realizados pela pata do macaco. No terceiro é o controle que a Diana exerce sobre os homens. No segundo, né? E no terceiro conto é a morte que foi planejada, né? Mas uma morte que depois a pessoa renasce, ressurge, né? Ressuscita. Desencontros, nós temos em relação às críticas e desejos. Primeira crítica é a maternidade, né? O papel que a mulher exerce, que mal ela consegue dormir, então se desgastando, chegando a essa exaustão, né? E o desejo dela, a priori, era descansar, né? Que era o melhor, né? O que ela podia, o que ela mais queria. O segundo conto são os relacionamentos, né, que é essa busca por namorados, né, por essa coleção, essa fila de homens. O terceiro, o desejo era o que? A sobrevivência, porque ela sofria, era vítima de violência, né, de abuso aí nesse sentido. O elemento divisor, que é essa fronteira entre o aqui e o lá, entre o agora e o depois, né, entre esses dois mundos, entre esses mundos paralelos, diferentes, entre a razão e a fantasia, digamos assim, né? Seria o objeto no primeiro conto, que é a pata do macaco, que concede os desejos entre, então, essa divisão entre o real, o possível e o impossível, né? A torta de maçã, que é os homens com vontade própria, com desejos próprios, e depois eles são reféns, né, dessa viúva negra, digamos assim, dessa mulher. E o terceiro seria esse caixão, que divide também essas duas vidas, a vida antes, a vida durante o abuso, né, essa violência, e a vida após, né, quando ela é independente, livre. Por fim, nós temos o desfecho. No primeiro conto, nós temos que é um desfecho trágico para a Sandra, que é a protagonista, essa ambição, esse desejo que ela tinha de reunir a família, né, não consegue só com a morte. O segundo conto, que é a questão de um final feliz, por quê? Porque ela controla, né, todos esses homens que estão fascinados, né, que a idolatram. E o terceiro conto também é um final feliz, que ela se torna livre devido a essa sororidade, essa união das mulheres em prol a esse combate à violência, né, à opressão. Dicas, então, de leituras, para quem se interessou. Eu mostrei esse livro, que é do primeiro conto Família Reunida, é o volume 1, Pata do Macaco. Releitura do conto, todas as releituras do conto de Jacobs, né? W.W. Jacobs. Temos aí o segundo volume, que é A Máscara de Prata, do Walpole, né? Todas releituras do conto. E o terceiro, que está prestes à publicação, que é a releitura da Cadeira de Balanço. Outras recomendações, né? 3, A Hora Morta, né? Também da Editora Luva.
Gótico Suburbano, O Melhor do Terror, o Horror Nacional, e Fantastic Short Stories, todas também mulheres que são as escritoras da Espanha e da América Latina. Obras em espanhol, Las Otras, que eu tenho aqui comigo para mostrar para vocês. Né? Aqui, ok? Las Otras. E esse outro, Pós-Humanas e Distópicas, também antologia de escritoras espanholas. Espero que vocês tenham gostado do encontro de hoje, que tenham aprendido algo, que tenha contribuído para a leitura e para a formação de vocês, e fico aí à disposição. Meu muito obrigado pela atenção, né, pela participação de vocês no curso, e deixo o meu e-mail para que, se vocês, né, quiserem continuar aí o diálogo, né, prosseguir a conversa, podem me escrever, ok? Muito obrigada, bons estudos e até a próxima. Um abraço a todos e a todas. Até mais.